Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui para fazer a nossa reflexão sobre o sentido da liturgia da missa deste domingo. E o sentido é bem claro. Jesus começa a sua missão de Salvador do mundo, pregando o Evangelho, chamando o povo à conversão e chamando para acreditar no Evangelho. Três coisas básicas que Jesus coloca. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está perto. É isso que nós queremos meditar aqui nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a você para rezar comigo, para nós podermos compreender a palavra de Deus para a nossa vida. O que Deus quer falar para mim? A gente precisa da luz interior do Espírito Santo. Por isso que eu sempre começo rezando: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, sobre cada um de nós o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham. Nesse terceiro domingo do tempo comum, a colocação que Jesus faz é muito clara, né? No Evangelho, Jesus começa dizendo, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 12 até 23, né? Começa o Evangelho dizendo que, ao saber que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E tem um sentido muito profundo por que Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Nós vamos entender isso aqui na primeira leitura e também no Evangelho. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade à beira-mar da Galileia, onde morava São Pedro. Ele também tinha os pecadores, né? Os pescadores, Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O que quer dizer tudo isso? O que quer dizer Zabulon e Neftali? Não sei se você sabe, né? Quando Josué entrou na terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, né? Jacó teve 12 filhos. Jacó, que Deus chamou de Israel, teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E duas dessas 12 tribos eram as tribos de, né, Neftali e de Zabulon. Tinham as outras tribos, Judá, Dan, Asser, Ruben, né? Enfim, as 12 tribos. Essas duas tribos, Neftali e Zabulon, eram as tribos da Galileia. Por isso que ele coloca aqui no texto, né? Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito do profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. Por que Galileia dos pagãos? Eu quero explicar isso aqui também. No ano 722 a.C., os assírios invadiram a Galileia e levaram cativos para a Síria os judeus que estavam na Galileia. E trouxeram povos pagãos lá da Síria para povoar a Galileia.
Por isso a Galileia ficou sendo chamada Galileia dos pagãos. É por isso. Entende? Então, Jesus quer começar a sua missão ali na Galileia, na terra de Zabulon de Neftali, exatamente para cumprir a profecia do profeta Isaías, que está na primeira leitura de hoje. Eu vou lá para a primeira leitura, que diz assim, o profeta Isaías, capítulo 8, versículo 23, até o capítulo 9, versículo 3. Diz assim: no tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. Humilhou como? Permitiu que os assírios viessem a Galileia, terra de Zabulon, de Neftali, levasse o povo todo cativo para a Assíria, né? E trouxesse de lá povos pagãos para habitar a Galileia. Então, por isso que diz, no tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon, de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galileia das nações. Ou seja, essa mesma Galileia que foi humilhada por Deus. Por quê? Porque certamente abandonou Deus. Então, por isso foram para o exílio. Mas agora, Deus vai resgatar. E por isso que Jesus começa na Galileia o seu papel. Então, ele diz aqui o profeta, no capítulo 9 de Isaías, versículo 1, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Que povo era esse? Aquele povo ali da Galileia, que estava sem Deus, abandonado, né? Viu uma grande luz. Que luz é essa? A luz de Cristo. Cristo vai nascer na Galileia, vai nascer em Nazaré, na Galileia, vai trabalhar ali em Cafarnaum, na Galileia, né? Vai começar a pregar o evangelho em toda a Galileia, aquelas cidades todas ali, né? Onde ele fez a multiplicação, a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, né? Enfim, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. É o Cristo, que ele começa a sua missão ali na Galileia. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, na presença de Cristo. Aquele povo acompanhava Jesus, né? Essa expressão do profeta, e aumentastes a felicidade. Aquele povo vê Jesus multiplicar os pães. Aquele povo vê Jesus curar os doentes, expulsar demônios, aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença. O povo louvava Jesus, bendizia, né? Como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Então o profeta, 700 anos antes de Cristo, já anunciava o que ia acontecer ali naquela Galileia, né, quando o Messias chegasse. Aí ele termina dizendo, pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madian. Ou seja, aquele povo que vivia sem Deus, oprimido pelo demônio. Quantos e quantos exorcismos Jesus fez ali, quantas e quantas expulsões de demônio, quantos e quantas curas aquele povo, né? Diz aqui, né? É impressionante essa palavra do profeta Isaías, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, era o Cristo. Então, voltando lá para o Evangelho, quando Jesus diz, né? Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Então, Mateus repete aqui no Evangelho que Isaías tinha dito lá 700 anos atrás. E para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo. Então aí João Batista, Mateus mostra que Jesus começa ali na Galileia, aquela Galileia que foi humilhada, né, chamada Galileia dos pagãos. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E crede no Evangelho, diz lá também São Marcos, né? Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Tudo isso é muito importante,
nós vamos poder analisar um pouco isso. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, na região da Galileia que ele vai começar seu trabalho, né? Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo e expulsando os demônios. Bem, esse é o evangelho. Então nós vimos que na primeira leitura o profeta Isaías anunciou que era ali na Galileia que ele ia começar, na terra de Zabulon, na terra de Neftali, e Jesus então começa a sua pregação ali. E a sua pregação é baseada principalmente em 3 pontos, né? Crede no evangelho. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos, né? É interessante que aqui o evangelista diz, né? Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos porque o reino está próximo. E aí ele chama os evangelistas para começar a formar a igreja, né? Por quê? Porque a igreja vai continuar o trabalho de Jesus, né? Jesus poderia ter vindo ao mundo e não ter fundado igreja nenhuma, não ter chamado discípulos nenhum. Ele podia vir ao mundo, pregar o evangelho às multidões, morrer na cruz e pagar diante da justiça divina o preço do perdão dos nossos pecados e ir embora para o céu. Não. Mas não era esse o plano de Deus. É preciso entender isso. O plano de Deus era: o Pai envia o Filho envia a igreja. Nunca se esqueça disso, né? A igreja é a instituição que torna o Cristo presente no meio dos homens hoje. Por isso é a instituição que salva. E torna o Cristo presente principalmente pelos sacramentos que a igreja ministra, né? Você lembra bem que Jesus disse para os apóstolos, né? Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Jesus disse para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Veja a referência que tem aí entre a igreja, o Cristo e o Pai. Quem vos ouve, a igreja, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita o Pai, aquele que me enviou. Quando Jesus vai instituir o sacramento da confissão, né, lá no domingo da ressurreição, logo no primeiro dia da ressurreição, porque ele estava ansioso para distribuir o perdão aos homens, quem é que vai distribuir esse perdão? Não é ele pessoalmente, é a igreja. O que ele fala para os apóstolos? João 20, versículo 22, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados terão perdoado. Estão vendo, meus irmãos? O Pai envia o Filho envia a igreja. E lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 32, há uma passagem muito marcante em que Jesus diz assim para os apóstolos: pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Pequeno rebanho, não temais, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Quer dizer, o reino, meus irmãos, que Jesus veio instaurar na terra, ele entregou na mão da igreja. Por isso o Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, número 4, que é sobre a igreja, a Lumen Gentium diz que a igreja é o germe do reino de Deus. Germe quer dizer semente. É a igreja que vai levar o reino de Deus ao mundo inteiro, né? Nós vimos hoje, dia de São Paulo, né? Na missa, no Evangelho de hoje, né? Evangelho de São Marcos, capítulo 16, né? Jesus dizendo para os apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, é a igreja que vai levar esse reino a todas as criaturas, a todas as gentes. Ok? Então,
Isso é muito importante. Por isso que Cristo sai chamando os discípulos. Chamou ali Pedro e André, seu irmão, que eram pescadores. Chamou Tiago e João, que eram pescadores. O evangelista diz que eles imediatamente o seguiram. Deixaram as barcas, deixaram o pai e seguiram. Na vocação religiosa, na vocação sacerdotal, também acontece isso. O filho tem que deixar o pai, tem que deixar a mãe, tem que deixar a família e viver para Deus. Não quer dizer que ele vai abandonar o pai e a mãe, não. Muitas vezes o pai de um sacerdote, a mãe de um sacerdote fica doente e não tem quem cuide. Então o próprio sacerdote vem cuidar do pai, vem cuidar da mãe, claro, porque o quarto mandamento é muito sério, honrar pai e mãe, né? Mas, normalmente, o sacerdote ele deixa o seu lar, né? Isso mostra esse sinal dos apóstolos que deixaram as suas redes, deixaram o pai e a mãe para seguir Jesus, né? Não quer dizer que eles abandonaram totalmente a profissão, não. A gente vê, por exemplo, depois que Jesus morreu, enquanto Jesus não tinha ainda aparecido para eles na Galileia, há uma narrativa muito interessante ali, né? No Mar da Galileia, em que Pedro fala para os apóstolos, eu vou pescar. E foram pescar. E aí Jesus ressuscitado aparece na praia, né? Ora, eles não abandonaram totalmente a pesca, não. Mas eles já tinham tomado uma decisão. A decisão era seguir Jesus. E seguiram até a morte de Jesus. E depois, com a ressurreição, com a vinda do Espírito Santo, aí continuaram, né? Então, é preciso entender isso, meus irmãos. Cristo, ele veio trazer o reino de Deus a esse mundo, né? Convertei-vos, o reino de Deus está próximo, crede no Evangelho. Mas esse reino de Deus, ele entregou na mão da igreja. Pequeno rebanho, não tenho medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Eu estou insistindo nisso porque muitas pessoas hoje não querem saber da igreja. Ah, não, na igreja tem padre que erra muito, tem bispo, tem até pedófilo, não sei o quê. Não quero saber da igreja, eu quero saber só de Cristo. Não. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça de São Paulo, mas o corpo são mystici corporis Christi, dizia Pio XII, né? Nós não podemos degolar Jesus Cristo, ficar só com a cabeça, não. A igreja é o germe do reino de Deus. Sem a igreja não tem reino de Deus. Muito bem, e Jesus recomenda, né, com muita clareza aqui, que a gente viva esse reino de Deus. Bom, aí eu quero colocar um pouquinho aqui a leitura, né, a segunda leitura, que é da carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até 13 e 17, em que São Paulo mostra como é viver nesse reino de Deus. A igreja quer nos ensinar isso hoje. São Paulo diz, irmãos, eu vos exorto, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros. Então, viver no reino de Deus é viver em paz uns com os outros, sem briga, sem discussões, sem ofensa, sem divisão, né? Sejais todos concordes uns com os outros. E não admitais divisões entre vós. Meus irmãos, a pior coisa que existe no reino de Deus, na igreja, é a divisão. Claro, uma casa dividida em si mesma é uma casa fracassada. A divisão é a arma mais poderosa do demônio. A divisão entre marido e mulher, pais e filhos, nas comunidades, nos grupos de oração, a divisão. E a divisão começa por muitas causas, né? Soberba, orgulho, né? Não sei, ciúmes, invejas. Então, isso que Jesus disse, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quer dizer, para a gente poder entrar no reino de Deus, nós temos que renunciar a todas essas coisas, essas divisões, essas brigas que acontecem, né, para que o reino de Deus aconteça. E o demônio sabe, meus irmãos, como provocar divisão. Ele sabe, né? Pelas nossas misérias mesmo, pelas nossas fraquezas de inveja, de ciúme, fazer as fofocas que dividem. Então São Paulo diz, né,
Não admitais divisões entre vós. Né? São Paulo fala muito disso quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, né? Lá no capítulo 12, São Paulo fala: cada um de vós, de sua parte, é um membro do corpo de Cristo. Então não pode haver divisão. São Paulo diz: a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Claro que precisa. Sem os pés a cabeça não anda. São Paulo fala: o olho não pode falar para o ouvido, eu não preciso de você. Claro que precisa. O corpo precisa do olho para enxergar, do ouvido para ouvir, do nariz para respirar, a boca para se alimentar, as mãos para trabalhar. Né? São Paulo mostra a beleza do corpo de Cristo, que exatamente é formada por membros diferentes, com funções diferentes, onde um não dispensa o outro. A igreja não pode ser de um só. Ninguém pode ser dono da igreja. Não. Sabe, Deus colocou o mundo, meus irmãos, tudo em forma assim de comunidade. Você veja um time de futebol. Um time de futebol tem o cara que fica na defesa, tem um que fica no meio do campo, tem um que bate o escanteio, tem outro que vai cabecear. O jogador que bate o escanteio não é o mesmo que vai cabecear. Não. Um time bom é exatamente aquele time que é articulado. Né? Como o povo dizia, joga por música. Né? Se entendem. Sabe? Então, São Paulo chama muita atenção para isso. A divisão, meus irmãos. Esse é um pecado que nós precisamos nos converter. Jesus fala: convertei-vos. Às vezes a gente pensa que a gente não tem pecado, né? São João fala na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 8. Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Opa! Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Né? A gente peca por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. Às vezes a gente pensa que a gente não tem pecado, sabe por quê? Porque a gente não se examinou direito. Às vezes não é que a gente não tenha pecado, às vezes a gente não viu o pecado. É preciso pedir a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo. Se você entrar num quarto onde tem pouca luz, você não vai ver a sujeira. Mas se você for aumentando a luz, você vai vendo a sujeira. Você vai vendo pó em cima das mesas, você vai vendo coisas no chão. E se você aumentar bem mesmo, abrir a janela, deixar a luz do sol, você vê poeira até no ar. Está entendendo? Para enxergar o pecado, é preciso ter a luz do Espírito Santo. Eu escrevi um livro que eu chamei de Os 7 Pecados Capitais. Esse livro, meus irmãos, depois que a gente lê, eu peguei ali o que os santos vão falando sobre cada um dos pecados capitais, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. Olha, depois que eu fiz essa meditação, esse estudo, que eu escrevi esse livro, Os 7 Pecados Capitais, quando eu vou me confessar, eu digo, já vou dizendo para o padre, eu me encontro nos 7 pecados capitais, mais ou menos. Né? E aí vou detalhando um pouco de cada coisa. Entende? Então, para a gente ver os nossos pecados e poder se converter, nós precisamos da luz do Espírito Santo. Né? Quando você for fazer a sua confissão, e a confissão é a coisa mais maravilhosa que tem, porque a confissão é que tira o nosso pecado com o sangue de Cristo. Custou o sangue de Cristo, que lava a nossa alma. Mas aí faça um bom exame de consciência. Né? Você pode fazer um bom exame de consciência para a sua conversão, que Jesus pede. Você pode fazer um bom exame de consciência analisando os 10 mandamentos, analisando os pecados capitais. A igreja fala, né, quando a igreja ensina a nos pedir perdão na missa, eu pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Omissões. Será que a gente não tem pecado de omissão? São Tiago diz assim: quem pode fazer o bem e não faz, peca. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. Será que a gente não deixa de fazer o bem que a gente poderia fazer? Será que às vezes que por preguiça, por comodismo, a gente não deixa de fazer o bem que nós precisávamos fazer?
Meus irmãos, é difícil a gente dizer que a gente não tem pecado. A gente pode até não ter pecado grave, mas pecados veniais nós temos. Então, quando Jesus diz: convertei-vos, crede no Evangelho, né? O reino de Deus está próximo. Oh, meu Deus, a coisa mais maravilhosa, meus irmãos, é o reino de Deus. A gente poder entrar no reino de Deus. Jesus diz que quem entra no reino de Deus são aqueles que fazem violência a si mesmo. Que violência é essa a si mesmo? Né? São os violentos que arrebatam o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser arrebatado. O reino de Deus tem que ser conquistado. Né? Você imagina uma fortaleza inimiga que a gente vai invadir, vai tomar. É uma luta, né? Como havia antigamente. Conquistar o reino de Deus é isso. Primeiro, diz a luta contra os pecados. O Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 1448, se não me engano, o Catecismo da Igreja fala assim: nada é pior do que o pecado, para o pecador, para o mundo e para a Igreja. Porque o pecado destrói a obra de Deus. Então, a primeira providência é deixar o pecado, para entrar no reino de Deus. Deixar o pecado. É tão séria a questão de deixar o pecado que a carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, diz assim: ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Então, na luta contra o pecado, meus irmãos, soberba, orgulho, vaidade, exibicionismo, amor próprio, ganância, avareza, luxúria, adultério, gula, inveja, ira, ódio, preguiça, maledicência, tudo isso vale a pena ir até ao sangue na luta contra o pecado. Agora, é claro, meus irmãos, outra coisa importante é que a gente sozinho não consegue vencer o pecado. O pecado é mais forte do que nós. Porque a nossa natureza ficou enfraquecida com o pecado original. A nossa inteligência ficou prejudicada, a nossa liberdade ficou prejudicada, a nossa força de vontade ficou enfraquecida. Então agora é preciso a graça de Deus. Para vencer o pecado, só com a graça de Deus. Não tente vencer o pecado sozinho, que você não consegue. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, São Paulo fala uma coisa muito bonita. São Paulo diz assim: se viverdes pelas obras da carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito Santo, fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Olha que bonito esse ensinamento. Se viverdes pelas obras da carne, ou seja, do pecado, morrereis. Mas, se pelo Espírito Santo fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Então, o que São Paulo diz? É pelo Espírito Santo que a gente faz morrer o pecado em nós. Então, não tente ficar livre do seu pecado sem o Espírito Santo. Não, é pelo Espírito Santo. Entende? Então, clame a força do Espírito Santo para vencer esse pecado que você tem. Alguns chamam de pecado de estimação, né? Aquele pecado que se repete na vida da gente. Toda confissão você conta aquele pecado, né? Parece um pecado de estimação, não larga dele. Peça ao Espírito Santo. Né? E aí a igreja recomenda a luta contra o pecado. Quando começa a quaresma, né? A igreja fala, quarta-feira de cinza, jejum, esmola e oração. O remédio contra o pecado. O jejum mortifica a carne, né? Faz o espírito dominar a carne. O jejum, a penitência, a mortificação, a esmola, meus irmãos, a esmola e a oração. Não tem jeito de deixar o pecado sem oração, sem a esmola, o jejum. Entende? Porque arranca de nossa alma o pecado, traz a nós a força. Aí a gente pode então entrar no reino de Deus.
A conversão e o reino de Deus são coisas interligadas. Quando Jesus diz, convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, está aí o reino de Deus. Mas a porta para entrar no reino de Deus é a conversão. Né? Por isso que Jesus deixou para nós o Evangelho, deixou para nós a confissão. Né? E aí Jesus diz mais uma coisa importante, crede no Evangelho. Outra coisa importantíssima para a gente entrar no reino de Deus, saber como é que esse reino funciona. Por exemplo, no Evangelho, a gente tem lá o Sermão da Montanha que Jesus faz, né? Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6 e 7, e que os teólogos chamam de constituição do reino de Deus. Todo país, você sabe, tem a sua constituição, é a lei maior, que ninguém pode descumprir. Né? Tem até um Supremo Tribunal Federal para saber se é constitucional ou não alguma coisa. Né? Então, no reino de Deus tem uma constituição, uma carta magna, que é exatamente aquele Sermão da Montanha que está nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. 5, 6 e 7. Então nós temos que conhecer a Constituição do reino de Deus para você poder viver no reino de Deus. Se você é brasileiro e quer viver bem no Brasil, você tem que obedecer à Constituição do Brasil. Porque se você não obedecer à Constituição do Brasil, você vai ser punido. Você pode cometer crime. Então, temos que conhecer as bem-aventuranças do reino. E todo o capítulo 5, 6, 7 de São Mateus, que depois em todos os 4 evangelhos é desdobrado. Ali está, né, o que nós acreditamos. Ali está, né, a vivência dos sacramentos. Ali está a moral católica. Ali está a espiritualidade. É tão bonito que quando Jesus termina, né, o Sermão da Montanha, que está lá no capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, lá no capítulo 7, quando Jesus termina, ele fala aquilo para encerrar, para fechar, né? Ele diz assim, quem ouve as minhas palavras e põe em prática é semelhante àquele homem prudente que construiu a sua casa na rocha, no alto, na pedra, né? Pode vir a chuva, o vento, a tempestade, bate contra aquela casa, ela não cai, porque ela está em cima da rocha, né? Mas aquele que ouve minhas palavras e não põe em prática, é como um homem imprudente. Construiu sua casa na beirada do rio, fez o alicerce na areia. Ora, quando vem a chuva, o vento, a inundação, arrasta a casa. E Jesus disse, foi grande a sua ruína. Né? Então, construir uma casa sólida. O que é a casa aí? É a sua vida. A casa é a sua vida, é a minha vida. Construir uma vida sólida, construir o alicerce em Jesus Cristo. Um dia, eu me lembro do Papa João Paulo II fazendo uma homilia para os jovens. O Papa João Paulo II disse, jovens, não construam a sua vida em cima de outro alicerce que não seja Jesus Cristo, senão vocês vão desperdiçar a sua vida. É isso mesmo. Quanta vida, meus irmãos, desperdiçada, especialmente de jovens, né? Porque não colocaram a vida em cima de Cristo, em cima do Evangelho. Que tristeza, meus irmãos, quando a televisão passa aí nos jornais, os presídios, jovens, e jovens, ali não tem criança nem velho, nem adulto, são jovens, na flor da idade, 20 anos, deviam estar trabalhando, produzindo, estudando, estão ali presos. Por quê? Porque entraram para o mundo da droga, entraram para o mundo do crime. Por quê? Porque não construíram a vida em cima de Cristo, em cima do alicerce que é Jesus Cristo. É claro que isso tem as suas causas, né? A família destruída, que não consegue mais educar esses jovens na fé e na civilidade. E o grande problema é exatamente a destruição da família. Destruindo a família, você destrói a sociedade. Tudo isso que a gente colhe de sofrimento, de dor, de angústia, assaltos, roubos, sequestros, estupros, é consequência de uma família destruída. Né?
quando a família não é construída em cima de Jesus Cristo, quando o casal não se une no sacramento do matrimônio unido em Jesus Cristo, na força do Cristo, meus irmãos, a divisão pode acontecer e o sofrimento pode acontecer. Então, vejam bem, vamos resumir o sentido dessa liturgia. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo, né? E crede no Evangelho. 3 coisas que Jesus propõe para eu entrar no reino de Deus, que está próximo. É urgente. É urgente. O nosso tempo é um tempo dado a nós, a nossa vida aqui na terra é um tempo dado a nós para nós ganharmos a vida eterna com Deus. São Paulo fala, esse mundo passa rápido, né? A aparência desse mundo passa, São Paulo fala, né? Nós vamos morrer, não adianta querer a gente fugir dessa realidade. Nós vamos morrer. O tempo que Deus nos dá nesta vida é para a gente ganhar a eternidade, ou seja, entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus é preciso 2 coisas: converter e crer no Evangelho. Converter é deixar o pecado, né? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Deixar o pecado, né? E o pecado ele é bem mostrado lá nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que eu amo as coisas mais do que Deus? Será que eu amo as pessoas mais do que Deus? Será que eu amo a mim mesmo mais do que a Deus? Não usar o nome de Deus em vão, né? Guardar os dias de festas, de ação, da missa, né? Honrar pai e mãe. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu deixo meus pais passarem necessidade. Eu jogo meus pais lá num asilo para morrer na solidão. Né? Não matar. Não matar não é só não tirar a vida, é não prejudicar ninguém, né? É não caluniar ninguém, né? É não destruir a fama de ninguém, né? É não caluniar ninguém, não matar, não pecar contra a castidade, não viver o sexo de jeito nenhum fora do casamento. Toda a vida sexual fora do casamento de marido e mulher é pecado, e pecado grave. Masturbação, prostituição, né? Sei lá, pedofilia, nudismo, né? Pornografia, né? Tudo isso, homossexualidade, tudo isso é pecado. É sexo fora do casamento, né? Depois não roubar, nem uma canetinha que não é sua, nem uma laranja a mais na feira que não é sua, muito menos essa corrupção deslavada que nós assistimos no nosso país. Está aí, meus irmãos, por que o pecado é a desgraça? Está aí, a corrupção é um exemplo, né? Dinheiro que devia estar indo para o alimento dos pobres, a saúde dos pobres, a casa do pobre, vai para a mão dos ladrões. Ah, mas esse povo todo vai acertar contas com Deus. Eu tenho pena deste povo, a hora que sentar diante do tribunal de Cristo. Porque São Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nós vamos sentar diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal, de acordo com aquilo que tiver feito aqui nesta vida. Eu fico arrepiado de ver essas pessoas que roubam tanto, não ter temor de Deus, não pensar que um dia vai sentar diante do tribunal de Cristo para ser julgado. Santo Agostinho dizia: de que vale viver bem nesse mundo se eu não puder viver para sempre? Não importa viver 100 anos bem nesse mundo, importa viver toda uma eternidade, que são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, que não acaba nunca. É sério, meus irmãos, é sério, temos que pensar nisso. Temos que conquistar o reino de Deus, arrebatar o reino de Deus. Deus nos dá esse tempo de vida que nós temos, eu e você, para a gente ganhar o reino de Deus. Fazer violência a nós mesmos, conquistar o reino, né? E viver a eternidade. Esse, eu penso, sabe,
o grito que Jesus dá neste Evangelho de hoje. Convertei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está perto. Está aí. Que Nossa Senhora, aquela que viveu tudo isso maravilhosamente, aquela que não teve pecado, aquela que viveu só para fazer o bem, que serviu a Jesus maravilhosamente, e aquela que é a nossa mãe, que ela nos guie com o Espírito Santo. Né? É Maria que forma Jesus em nós, na nossa alma. Então, eu peço a Nossa Senhora, no final dessa nossa reflexão, que ela interceda diante do seu Filho por cada um de nós, para que nós sejamos batizados no Espírito Santo, que o Espírito Santo forme Jesus em nós, né? Como Deus deseja que aconteça. Amém. Tenha um domingo abençoado. Se Deus quiser, na segunda-feira, às 7h, nós faremos aquela live respondendo as perguntas, e você pode mandar suas perguntas para nós, né? E nós responderemos aí, se Deus quiser, na segunda-feira, às 19h. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.